Galerinha, então vamos lá, né? Nesse momento agora, queridos, vamos aprender a escrever as fórmulas estruturais dos ácidos, certinho? E para que a gente, né, escreva essas fórmulas estruturais, é necessário que nós tenhamos aí, né, que nós sigamos alguns passos, certinho? Então eu escrevi esse passo a passo aqui nos slides e vamos resolver alguns exemplos, né, escrever as estruturas de alguns ácidos, beleza? Infelizmente, esta parte aqui não está completa, igual, né, modéstia à parte, está aqui nos slides que preparei. Então, por gentileza, né, fiquem atentos. Junto com o vídeo desta aula, o link do vídeo, vou disponibilizar estes slides lá na plataforma, tá bom? Então, vamos lá, galera. Então, vamos lá. Queridos, nós vamos escrever as fórmulas estruturais de ácidos, mas de quais ácidos, galera? Nós vamos aprender aqui as fórmulas estruturais, né, dos oxiácidos. Professor, e os hidrácidos? Cara, as fórmulas estruturais dos hidrácidos, elas são muito simples, porque, por exemplo, vou pegar aqui o HF, certinho? Como montar a estrutura do HF, né? Acredito que vocês já tenham visto. Pessoal, como é que tá a gravação aí? Está travando? O pessoal tá falando aqui, professor, está travando. Aqui para mim está aparentemente normal. O pessoal tá falando aqui, ó, que tá normal, viu, Fernando? Ou, desculpa, foi o Fernando que falou, não. O Gustavo. Falou, Gustavo? Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui também, ó. Professor, os hidrácidos têm a possibilidade de virar um oxiácido? Quando a gente fala de possibilidade, a gente pensa muito amplamente, né? Tem como, né? Existe uma possibilidade? Olha, pode existir, mas eu não sei de pronto uma reação que transforme um hidrácido em um oxiácido, tá bom? Então, beleza. Galera, responde aqui para mim. Vocês já começaram a ver com o mestre Rafael sobre a montagem de fórmulas de estruturas de Lewis? Vocês já chegaram a ver isso com o Rafa? Fala aqui para mim. Sim, sim, sim. Ótimo. Então, maravilha. Por quê? Porque é mais ou menos o mesmo procedimento aqui. Tá bom? Então, galera, como é que a gente montaria a fórmula estrutural, né, de um hidrácido como o HF? Ora, a gente tem que contar o número de elétrons de valência. Né? O número de elétrons de valência aqui é quanto? É 1 do hidrogênio e 7 do flúor. Por quê? Porque eu sei que o hidrogênio é da 1A e o flúor é da 7A. Então, o total de elétrons aqui é 8, não é isso? A gente coloca um elemento aqui do lado do outro, né? Só temos 2, não é isso? Colocamos uma ligação entre eles, e a ligação significa que elas são 2 elétrons, não é isso, galera? Estão lembrados aí? Cada ligaçãozinha representa o compartilhamento de 2 elétrons, e agora devemos completar, né, o octeto dos ligantes. O hidrogênio já está com o seu octeto completo, porque ele fica estável com 2 elétrons. Na verdade, não é um octeto. Chamamos este estado aí de estabilidade do hidrogênio e do hélio de um dubleto completo, pois são apenas 2 elétrons, na verdade. Então, agora a gente tem que completar o octeto do flúor. A gente já gastou 2 elétrons na ligação. Para 8, restam 6, não é? E a gente coloca, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então, aqui a gente tem a fórmula estrutural do nosso hidrácido, o HF, né? Estamos falando isso por quê? Porque essas fórmulas que a gente vai ver aqui hoje, elas servem para os oxiácidos, né? São substâncias em que nós temos mais de 2 elementos químicos, não é verdade? Sim. Galera, os oxiácidos, eles têm essa forma aqui, ó. É um H, né, é o hidrogênio com uma quantidade X, um elemento que a gente chama de elemento central, não é isso? E uma quantidade Y de oxigênios, certo? Então, ó, na construção de fórmulas estruturais de oxiácidos com a fórmula geral, então aqui, pessoal, é uma fórmula genérica de um
oxiácido, certinho? Né? Então, para se escrever essa fórmula de um ácido com essa estrutura, devemos, né, com esse formato, me desculpem, devemos o quê? Primeiro de tudo, né, somar os elétrons de valência dos átomos ligantes. Então, o primeiro passo é esse, galera. A gente vai ter que identificar quantos elétrons de valência cada um dos elementos ligantes vai possuir. Beleza? Segundo passo já começa para a parte, né, de montar a estrutura mesmo. Por quê? Porque nós vamos posicionar, né, oxigênios, ó, os oxigênios ao lado do átomo central e os hidrogênios ao lado dos oxigênios. Primeira coisa aí é, né, depois de posicionar os átomos, né, o átomo central, na verdade, nós vamos colocar os oxigênios ao lado do átomo central e em seguida os hidrogênios ao lado dos oxigênios. Depois, o terceiro passo, colocar um par de elétrons, né, que é o mesmo que uma ligação entre todos os átomos. Beleza? Depois, complete o octeto dos ligantes, não é isso? Colocar os elétrons restantes ali, ó, em volta dos ligantes. E lembrando que o hidrogênio, somente com 2 elétrons, né, ele já fica estável. O quinto passo é colocar os elétrons restantes no átomo central, se houver, não é isso? E sexto, né, se o átomo central tiver menos de um octeto, né, se não estiver 8 elétrons, se ele não tiver 8 elétrons, né, se ele tiver menos que um octeto, o que é um octeto, galera? Um octeto são 8 elétrons. Então, se o átomo ele ainda possuir menos que um octeto, menos que um elétron, nós deve-se formar uma dupla ligação com o átomo de oxigênio que não formou o grupo H. Né? Então, a gente vai ver essa observação enquanto a gente estiver testando aí as regrinhas para poder fazer essas estruturas. Beleza? Ó, e uma observação, né? Se o elemento central do oxiácido puder sofrer expansão do octeto, eu não terminei aqui, né? A gente deve, né, tá aqui, ó. Aqui, ó, se o átomo central puder sofrer expansão do octeto, pode substituir as dativas por uma ligação dupla. Então a gente vai ver isso aqui, eu vou terminar, tá, pessoal? Deve-se realizar uma ligação dativa aqui, beleza? Eu vou completar esse slide. E agora nós vamos, galera, testar aí, né, essas regrinhas para montar a fórmula aqui do H2SO4, tá bom? Então eu coloquei as regrinhas aqui do nosso lado esquerdo, para que a gente vá aí, né, vendo as regrinhas e tentando de alguma maneira montar essa fórmula estrutural. Belezinha? Então vamos lá, vamos lá. Primeiro passo aqui, galera, ó, somar os elétrons de valência dos átomos ligantes. Vamos lá? O hidrogênio, pessoal, ele é de qual família? Ele é da família 1A, não é isso? O enxofre, ele é de qual família? Ele é da família 6A. E o oxigênio também é da família 6A, beleza? Ou seja, o hidrogênio vai ter um elétron cada, o enxofre vai ter 6 elétrons cada, e o oxigênio vai apresentar também 6 elétrons cada. Ou seja, qual que é o total de elétrons aqui? Vamos lá? O número de elétrons, então, vai ser igual a 2 vezes cada hidrogênio que tem um elétron, mais uma vez o enxofre que tem 6 elétrons cada, mais 4 vezes o oxigênio, mais 4 vezes o oxigênio que tem 6 elétrons cada, não é? Então, como é que fica aqui, ó? Fica 2 mais 6, 8, mais 24, um total de 32 elétrons. Beleza? Deixa eu conferir aqui, ó. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 6, 6. 2 mais 6, 8. 4 vezes 6, 24. 24 mais 8, 32. Beleza, de cabeça, hein, galera? Tô brincando. Então, galera, o primeiro passo tá feito. O que a gente fez aqui? Somamos os elétrons de valência dos átomos ligantes. Até aqui, todos entenderam? Respondam aí no bate-papo. Eu quero ver se vocês entenderam. Até aqui, tá tudo bem? Sim? Professor, isso pode ser considerado uma ligação covalente? Isso o quê?
Eu não entendi a pergunta. Isso pode ser considerado uma ligação covalente? Não, o que eu estou fazendo aqui, né? Por enquanto eu estou, né, seguindo passo a passo. Estou fazendo o primeiro passo para a gente chegar na fórmula estrutural do ácido. Beleza? E o primeiro passo diz que nós devemos aí somar os elétrons de valência. Beleza? Então tá, a gente fez o primeiro passo, não fez? Segundo passo, o que é o segundo passo? O segundo passo é o seguinte, ó. Colocar os oxigênios do lado do átomo central. Quem que é o nosso átomo central no caso, galera? O nosso átomo central, ele não vai ser nem o hidrogênio e nem o oxigênio. O nosso átomo central será o enxofre, galera. Então, vou marcar o enxofre aqui como sendo o nosso átomo central. Senhor, o átomo central geralmente vai ser o átomo central da fórmula molecular também? Absolutamente, né? Ó, temos uma pergunta aqui. Vamos ver? Ela está perguntando se esse ácido é formado por uma ligação covalente. Galera, os ácidos, sim, eles estão ligados por ligações covalentes, né? Tanto é que a gente está vendo aqui como que a gente monta a estrutura desses ácidos por meio das ligações covalentes, tá bom? Então tá. Então, galera, agora que a gente já sabe quem é o nosso átomo central, vamos partir para a estrutura propriamente dita. Então, o enxofre ele vai estar aqui no centro, beleza? E quem é que vai se ligar ao enxofre? Os oxigênios, né? Então, eu vou pegar aqui uma corzinha diferente para representar aqui os oxigênios. Opa! Então, galera, quantos oxigênios nós temos? Não são 4? Então, nós vamos, coloque os oxigênios ao lado do átomo central. Vou colocar um oxigênio aqui. Vou colocar outro oxigênio aqui. Um outro aqui. E um outro aqui. Beleza? E depois, pessoal, os hidrogênios ao lado dos oxigênios. Então, os hidrogênios que nós temos ao lado dos oxigênios. Quantos hidrogênios a gente tem, galera? Não são 2? Então, você coloque cada oxigênio ao lado de cada hidrogênio ao lado de um oxigênio. Eu posso colocar ao lado desse oxigênio? Pode. Eu vou colocar ele aqui. Eu posso colocar ao lado desse? Posso colocar ao lado desse? Pode. Pode ser ao lado desse? Pode. Então, eu vou colocar do lado de cá, tá bom? Então, assim, beleza? Então, o segundo passo foi feito, pessoal. Até aqui, beleza? Beleza. Então, o que é o terceiro agora? Coloque um par de elétron ou uma ligação entre todos os átomos. Nós vamos fazer um tracinho. Por quê? Porque o tracinho ele indica um compartilhamento de elétrons. Beleza? E esse compartilhamento é a mesma coisa que um traço, não é? Então, vou colocar aqui, uma ligação, um tracinho em cada entre cada um dos átomos que estão aqui presentes. Então, tracinho, tracinho, um tracinho e um tracinho. Beleza? Galera, a gente usou quantos tracinhos aqui de vermelho? Um aqui, 2 ali em cima, 3, 4, 5, 6. Nós usamos 6 tracinhos vezes 2 elétrons cada. Ou seja, até agora a gente já usou quantos elétrons? 12 elétrons, não é? A gente tinha 32 elétrons e já distribuímos 12 na estrutura. Ou seja, restam ainda 20 elétrons, beleza? Vamos aqui para o quarto passo. O quarto passo nos diz, galera, que nós devemos o quê? Complete o octeto dos ligandes, lembrando que o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons. Então, esse hidrogênio que a gente tem aqui à esquerda e o hidrogênio da direita, eles já estão com seus octetos completos, né? Eles já estão estáveis. Por quê? Porque nós já temos aqui uma ligação, né? E eu quero lembrar a vocês, quando eu tenho um átomo ligado com outro por ligação covalente, esta ligação que possui nela 2 elétrons, né? Esses elétrons ali da ligação, eles pertencem tanto ao átomo X quanto ao átomo Y, beleza? Então aqui os hidrogênios já estão estáveis, não é? Quem não está estável aqui, quem não possui o octeto completo, são os oxigênios, né? Então vamos aí distribuir esses 20 elétrons em torno aí
né, dos átomos centrais, que é desculpa, em torno dos ligantes, né? Eles completaram o octeto dos ligantes. Então vamos aqui, ó. O oxigênio aqui ele tem 2 ligações, não é isso? Ele já possui 4 elétrons. Para atingir os 8, restam ainda mais 4. Então eu coloco uma aqui, 2, 3, 4. Esse octeto aqui agora está completo. Beleza? Esse outro oxigênio aqui, ó, da direita. 1, 2, 3, 4. Por que só 4 elétrons, professor? Porque ele já tem 2 elétrons nessa ligação e também 2 elétrons nessa outra ligação. Beleza? Agora, pessoal, completar os elétrons dos demais oxigênios. Esse oxigênio aqui de cima e o oxigênio de baixo, eles só estão fazendo uma ligação, não é? Então, cada um deles só tem 2 elétrons. Cada um vai precisar de mais 6 elétrons, não é isso? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o oxigênio de baixo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nós já completamos os octetos dos ligantes agora, não é? Vamos ver, a gente tinha restante 20 elétrons, não é isso? Quantos elétrons a gente gastou nessa etapa? Vamos ver, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Então, galera, todos os 20 elétrons que nos restava para distribuir pela estrutura, eles já foram colocados, não é isso? Agora vamos aqui, ó, o quarto passo foi feito. Vamos para o quinto passo. O quinto passo diz o seguinte, ó, coloque os elétrons restantes no átomo central. Galera, não temos elétrons restantes. A gente finda por aqui, né, o posicionamento dos elétrons, certo? Agora, olha o que ele está falando aqui, ó, no sexto passo. Sexto passo. Se o átomo central ainda tiver menos que um octeto, deve-se formar uma dupla ligação com o átomo de oxigênio que não formou o grupo OH. Beleza? Me desculpem. Me desculpem. Então, galera, no nosso caso aqui, o nosso átomo central é o enxofre, não é? O que ele está contando aqui? Ó, ele está contando que se o átomo central ainda tiver menos que 8 elétrons, né, menos do que um octeto, deve-se formar uma dupla ligação com o átomo de oxigênio que não formou o grupo OH. Né? Aqui a gente já teve todos os nossos, né, o nosso octeto já está completo, então a gente não passa para esse passo aí, tá bom? Isso, eu tô vendo a sua pergunta aqui, Stephanie, né? Professor, e se tivesse 4 hidrogênios e 3 oxigênios, né? A gente vai fazer um desse aí no futuro, tá bom? O que você faz, né? Se você, por exemplo, se tivesse aqui 4 hidrogênios e 3 oxigênios, você ligaria 3 hidrogênios nos 3 oxigênios, certinho? E o quarto hidrogênio, ele ficaria no átomo central. Beleza? Tá bom? Então é isso. Então, galera, temos algumas observações com relação a essa estrutura aqui do ácido sulfúrico, não é isso? Então, a gente montou a nossa estrutura aqui, não é? Ela fica mais ou menos assim, não é isso? É verdade. Deixa eu colocar ela aqui de um jeito agora menos colorido. Ficou assim, né, pessoal? H-O-S-O, O aqui, H, né? E aqui em cima, O, e aqui embaixo, O. Não é isso? 1, 2 elétrons ali. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 aqui. 5, 6 aqui. E nesse aqui apenas 4. 1, 2, 3, 4. Melhorar esse oxigênio, agora sim. Então, pessoal, nossa estrutura ficou, né, desse jeito. Só que temos algumas observações. Observe isso aqui, pessoal. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá? Né?
As ligações com os atenção, as ligações com os átomos de oxigênio que não que não formam os grupos OH, de novo, as ligações com os átomos de oxigênio que não formam o grupo OH. Então, cadê essas ligações aqui, galera? As ligações com os átomos de oxigênio que não formam os grupos OH. São essas ligações aqui, ó, galera. Esses dois oxigênios, eles não formam o grupo OH. Como é que eu estou vendo isso? Ué, porque quem forma o grupo OH é esse aqui e esse aqui, certo? Então, muita atenção, são detalhes preciosos, galera. Por favor, atentos. Então, a ligação com os átomos de oxigênio que não formam o grupo OH é essa observação aqui, certo? Essas ligações podem ser representadas como ligações dativas, beleza? Então, essas ligações que a gente tem entre o enxofre e esses oxigênios, elas podem ser representadas como ligações dativas. O que é a ligação dativa? É como se o enxofre aqui, ó, ele estivesse compartilhando o seu par de elétron apenas com o oxigênio. Beleza? Tudo bem? Então, essas ligações aqui, pessoal, elas podem ser substituídas por ligações dativas. Joia? Agora temos outra observação aqui. Peraí, temos uma pergunta. Gente, eu só estou falando aqui, ó, nesse momento, eu só estou falando. Deixa eu apagar aqui. Só estou falando que nesse momento as ligações com os átomos de oxigênio, quais ligações? As ligações do elemento central com os átomos de oxigênio. Então essa ligação aqui, ó, eu estou falando que essa ligação aqui e que essa ligação aqui, ela pode ser substituída, ela pode ser representada como uma ligação dativa, certo? Como que é a ligação dativa? É a ligação que é só uma setinha. É como se o elemento químico, né, o elemento químico em questão aqui, no caso o enxofre, é como se ele estivesse compartilhando o seu par de elétrons com o oxigênio. É como se esse par de elétrons aqui, ó, tivesse sido compartilhado com o oxigênio. Beleza? Então, estou querendo te contar isso, né? Que o tracinho pode ser representado por uma setinha, igual tá aqui, ó. Setinha, setinha, beleza? Então tá. E o que acontece, pessoal? Se o elemento central puder sofrer expansão do octeto, o que é expansão do octeto, pessoal? É o átomo ficar estável com mais de 8 elétrons. Então, se ele puder sofrer expansão do octeto, pode-se substituir as dativas por uma ligação dupla, né? Agora, tá escrito aqui, ó, tá escrito aqui o que, né, ou quando que a gente vai ter um átomo com expansão do octeto. Olha aqui, pessoal, ocorre somente, né, a expansão do octeto, ó o asterisco lá, ó o asterisco aqui, né? Ocorre somente com átomos de elementos não metálicos do terceiro período em diante, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo, ou seja, que possuem 3 ou mais camadas eletrônicas. Isso acontece porque esses átomos possuem orbitais D vazios que podem acomodar 10, 12 ou mais elétrons. Então, pessoal, o enxofre, ele sim, ele é um elemento que pertence aí ao terceiro período e ele pode sofrer expansão do octeto. Beleza? Então, nesse sentido, pessoal, né, o que a gente pode fazer? Pode-se substituir as ligações dativas por uma ligação dupla. Então, essa ligação dativa aqui e essa ligação dativa, ela passa a se tornar uma ligação dupla e teremos, então, essa estrutura aqui para o ácido sulfúrico. Tá bom? Então, galera, né? Sim, vai haver uma extrapolação do octeto, né? Nós vamos ter aqui, ó, aquilo que a gente chama de expansão do octeto. Só que isso acontece
Sim, isso acontece na prática. É uma exceção da regra do octeto. Nós temos elementos químicos que ficarão estáveis com mais de 8 elétrons, e nós também teremos elementos químicos, nós teremos átomos que ficarão estáveis com menos de 8 elétrons, né? É um caso de expansão e um caso de contração do octeto, tá bom? Então, galera, nós fizemos aqui a fórmula estrutural do ácido sulfúrico, beleza? Está aqui. Vamos aqui tentar fazer outras, tá joia? Olha aqui a próxima. O HClO3, né? O ácido clórico. Como que eu sei que o nome desse ácido é clórico? Né? Só para a gente lembrar, a gente faz o cálculo do NOx do elemento central. O NOx do hidrogênio é mais 1, o NOx do oxigênio é menos 2, mais 1 vezes 1, mais 1. O átomo de cloro, não sabemos o NOx dele, vai ser X, e menos 2 vezes 3, menos 6. E esse somatório de cargas deve ser igual a 0. Portanto, o nosso X aqui dá igual a mais 5. E, pela referência, mais 5 nos sugere uma terminação ico. É isso? Só para lembrar aí, né, como que se dá o nome deste ácido, tá bom? Então, galera, vamos ao que interessa aqui, que é a montagem da fórmula estrutural. Primeiro passo, de novo, somar os elétrons de valência dos átomos ligantes. Então, vamos lá. O hidrogênio possui um elétron, por quê? Porque é da família 1A. O cloro apresenta 7 elétrons, porque é da família 7A. E o oxigênio apresenta 6 elétrons, porque é da família 6A. Então, o total de elétrons aqui vai ficar assim, ó. 1 mais 7 mais 6 vezes 3, porque temos 3 oxigênios, não é isso? Então, 1 mais 7, 8. 8 mais 18, 24 elétrons. Tá bom? Então, 24 elétrons aí para ser distribuído na estrutura. Então, vamos lá, o segundo passo agora, né? O segundo passo, ele fala para a gente colocar os oxigênios do lado do átomo central e do lado dos oxigênios, os hidrogênios, certo? Então, vamos lá, galera. Quem é o nosso átomo central aqui? O nosso átomo central é o cloro. Só um minuto, galera. O nosso átomo central é o cloro, não é isso? Por quê? Porque o hidrogênio não pode ser átomo central, porque ele só faz o quê? Uma ligação, e o oxigênio, ele também não vai ser átomo central, porque o átomo central, ele vai ter aí que fazer múltiplas ligações, não é isso? Então, turminha, vamos lá, né? O HClO posicionados aqui, ó. Agora vamos posicionar, colocar aqui os hidrogênios, os hidrogênios ao lado do oxigênio e os oxigênios ao lado do átomo central. O nosso átomo central aqui vai ser o cloro, Cl, não é isso? Sim. Então, ao lado do cloro, quem? Os oxigênios. Quantos oxigênios nós temos? 3. 1, 2 e aqui 3. Não é isso? Sim, nós teremos esse formato. E agora, ao lado dos oxigênios, os hidrogênios. Quantos hidrogênios a gente tem? Só um hidrogênio, não é? Então, vou colocar aqui o hidrogênio. Belezico. E agora, galera, terceiro passo. Ó, terceiro passo. Coloque um par de elétrons entre todos os átomos. Olha eu colocando um par de elétrons. Ó, uma ligação não é um par de elétrons. Outra ligação, outro par. Outra ligação, outro par. E aqui uma ligação entre o oxigênio e o cloro, um outro par. Não são 26 elétrons, professor? Deixa eu conferir. 8 mais 6 vezes 3, 8 mais 18. Ô, coisa boa, muito obrigado. Valeu, Isabela, são 26 mesmo. Que bom que vocês estão aqui, pessoal, acompanhando. Senão eu já ia cometer um equívoco aqui, ó. No final a gente ia ver que ia estar errado, né? Mas que bom que já estamos resolvendo aqui. Obrigado, Isabela, campeã mundial da contagem de elétrons. Alguém quer falar alguma coisa? Temos mãos levantadas aqui, ó. O aplicativo está me contando que temos mãos levantadas.
Oi, O hidrogênio, se eu quisesse, eu poderia colocar no lado direito do oxigênio também? o senhor fala colocar aqui, assim, ó. Ah, tá. E em cima, tipo assim, eu acho que em cima não pode não, né? Você podia colocar aqui, você podia colocar aqui, não tem problema nenhum. Ah, só não quero colocar desse lado. Uai, põe desse lado aqui então, ó. Entendeu? Você posiciona os hidrogênios em qualquer posição, desde que esteja do lado do oxigênio. Entendido? Professor, o oxigênio também? O oxigênio também. Ah, professor, eu não quero colocar esse oxigênio aqui, eu quero colocar ele embaixo. Rapaz, seja feliz, põe ele aqui. Tá bom? Entendi, obrigado. De boa. Então tá bom. Eu vou Peraí, manter. professor, rapidão, última uma pergunta aqui. Pode falar, moço. Precisa passar o tracinho também no OH ou pode só deixar escrito HO? Não, então, você fala que esse tracinho aqui, ele podia ser suprimido e a gente só escrever assim, ó, OH, não é? É. Pode ser, mas é que eu estou fazendo questão de mostrar que entre o hidrogênio e o oxigênio nós temos uma ligação ali, sacou? Ah, tá, entendi. Obrigado. Só por isso, mas se você quiser omitir, omita, só que não se esqueça que entre o O e o H tem uma ligação. Falou? Aham, beleza, obrigado. Então, de nada. Galerinha, então vamos continuar. O segundo passo já foi, né? E o terceiro também, ó, que a gente já colocou um par de elétrons, né? Uma ligação entre cada átomo. Tá ok aqui? Vamos lá, o passo 4. Complete o octeto dos ligantes, né? Lembrando que o hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons. Então, o nosso único hidrogênio aqui, ele já está estabilizado. Não é verdade, galera? Sim, por quê? Porque ele já tem ali, ó, 2 elétrons, já tem essa ligação, e essa ligação já confere para ele o seu dubleto completo. Não é isso? Então, a gente usou quantos elétrons, galera? Até aqui, ó. 2, 4, 6, 8, né? Então, 26 menos 8 dá quanto, galera? Não é igual eu não, hein? Dá 18, né? Dá 18 elétrons aqui. Então, queridos, a gente agora tem que distribuir, né, esses 18 elétrons aí pelos ligantes, não é isso? Então, vamos lá, ó. Esse oxigênio aqui ó, do lado esquerdo, né? Este oxigênio aqui ó, do lado esquerdo, ele tem 2 elétrons dessa ligação e 2 dessa. Ele já possui 4, não é verdade? Então, para ele chegar nos 8, faltam quantos? Faltam outros 2, não é? Desculpa, faltam outros 4. Então, 1, 2, 3, 3, 4. Beleza. Esse oxigênio da direita aqui, ó, ele só tem uma ligação, assim como este outro oxigênio aqui de cima. Né? Se eles têm uma ligação, ele só tem 2 elétrons. Né? Cada um destes oxigênios precisa de mais 6, não é verdade? Então, vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Galera, a gente usou 6 nesse oxigênio, 6 aqui e 6 aqui. 12. 12 mais 4. 12 mais 4, 16, não é? E para 18 elétrons, faltam 2 elétrons, não é isso? O que a gente tem que fazer agora? A gente vai agora para o quinto passo. Coloque os elétrons restantes no átomo central. Então, esses 2 elétrons restantes aqui, galerinha, eles vão parar aqui, ó, no nosso átomo central. Até aqui, bichos, galeras, amigos, meus consagrados, vocês estão entendendo? Fala aí comigo, vocês estão conversando? Conversa aí, fala aí, sim ou não? Sim. Sim, top. Então, até aqui, de boa, né? Então tá, então vamos adiante. Agora, galera, sexto passo. O sexto passo, ele diz assim, ó. Se o átomo central ainda tiver menos que um octeto, deve-se formar a dupla ligação com o átomo de oxigênio que não formou o grupo OH. Pessoal, o nosso átomo central, ele está com o octeto completo? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro, cabeção. Falou bonito, ó. Por quê? Tem 2 aqui, mais 2 aqui, 4. Mais 2 elétrons aqui, 6.
e mais 2 aqui embaixo, 8. Professor, essa regra seria tipo você passar o oxigênio assim para fazer outra dupla ligação com o cloro, né? Tipo, se não tivesse completo aí, por exemplo, pegava os dois assim e fazia a dupla ligação, né? É isso aí, meu garoto. Falou bonito, né? O que o nosso amigo, colega respondeu aqui, galera? Ele falou o seguinte, imagine que a gente não tivesse, né, esses 2 elétrons ali, não é isso? Né? Caso a gente não tivesse esses 2 elétrons, como é que a gente completaria o octeto do cloro? Né? A gente ia ter que fazer uma dupla ligação com o átomo de oxigênio que não formou o grupo OH. Então, a gente teria que pegar este oxigênio que não formou o grupo OH e este oxigênio que não formou o grupo OH, pegar um par de elétrons de um dos dois e o quê? E se ligar aqui. Não é? Aí a gente teria uma dupla ligação, atenderíamos ao 6º passo, a 6ª regra. Tá bom? Então, deixa eu apagar o que eu fiz aqui, senão vamos cometer alguns equívocos. Tá bom? Mas falou bonito, cara, é isso aí mesmo. Então, aqui a gente tem que fazer mais um par de elétrons aqui no cloro, né? Que eu apaguei. Legal. Então, galera, vamos aqui adiante. Né? Muita atenção, muita atenção. Ainda estamos no ácido clórico, certo? O que ele está falando aqui? Ó, é aquela mesma observação do H2SO4. As ligações dos átomos de oxigênio que não formam o grupo OH podem ser representadas como ligação dativa. Então, essas ligações aqui, ó, essa ligação e essa ligação, elas podem ser substituídas por ligações dativas, né? É igual tá aqui, ó, pegou aquelas ligações e substituiu por ligações dativas, certo? Agora, outra observação, ó, se o elemento central puder sofrer expansão do octeto, né? Quem que sofre expansão do octeto? São os elementos químicos que estão abaixo do 3º período. 3º, 4º, 5º, 6º ou 7º. Então, se for o caso do átomo central puder sofrer expansão do octeto, a gente substitui as ligações dativas por uma ligação dupla. Né? Então, essa ligação dativa que a gente tem aqui e essa ligação dativa que a gente tem aqui, nós vamos colocar ali no lugar ligações duplas e aí chegaremos nessa condição. Tá bom? Galera, a gente está extrapolando um pouco do nosso tempo aqui, então eu quero sugerir a vocês, né, que vocês aí desenvolvam os exemplos que estão aqui nesse slide, tá bom? Nós temos aqui o ácido carbônico, né, temos aqui ácido nítrico, tá bom? E aí vocês tentem fazer e a gente corrige na nossa próxima aula, beleza? Então, galera, temos uma pergunta aqui, ó, me desculpe. Professor, tem jeito de o átomo central ter mais de 8 elétrons? Tem, Carelli, tem sim, cara. E isso vai acontecer quando os elementos sofrerem expansão do octeto, tá bom? Não sei se o Rafa já conversou isso com vocês, mas esses elementos químicos, eles existirão, né? São elementos químicos que vão ficar estáveis com mais de 8 elétrons e também vai haver casos em que os elementos químicos ficarão estáveis com menos de 8 elétrons, tá certo? Galera, então é isso. Um beijo no coração, fiquem bem e até segunda-feira, beleza? Tchau, galera. Valeu, beijos, tchau, tchau.